Quais técnicas você pode fazer em casa para evitar a ejaculação precoce? E quais remédios são utilizados no tratamento desses quadros? Quais realmente têm comprovação científica? Essas e mais outras perguntas serão respondidas agora. Meu nome é Matheus Arcanjo, eu sou estudante de medicina e eu tô aqui hoje para falar com vocês sobre os métodos para controle da ejaculação precoce. Primeira e mais importante pergunta: a ejaculação precoce tem mesmo um tratamento? E a resposta é sim. Hoje existem diversas formas de você fazer um tratamento para os quadros de ejaculação precoce. Mas o que é ejaculação precoce exatamente? Bom, aí depende da literatura que você está estudando. De modo geral, ela é definida como uma ejaculação que acontece em até 1 minuto após o início da penetração vaginal, ou a incapacidade de retardar a ejaculação em quase todas as ocasiões. E é um quadro extremamente comum, estima-se que 30% pelo menos, ou seja, a cada 10 homens, 3 vão passar em algum momento da vida por esse tipo de quadro. Mas fiquem tranquilos, tem tratamento, vou trazer aqui hoje para vocês. Quais são as técnicas comportamentais? Elas funcionam mesmo? Tá, vamos por partes. Primeiro, técnicas comportamentais são aquelas que não fazem uso de medicamento. Quais são as mais comuns? Primeiro, masturbação pouco antes da relação sexual. Outra técnica muito comum também é aquela start-stop, que consiste em interromper o estímulo sexual pouco antes da ejaculação. Aí para, dá um tempo, volta com o estímulo sexual, mas quando vê que está chegando a hora da ejaculação, para o estímulo sexual e assim por diante. Vai mantendo isso daí até um ponto ele aguentar. A terceira técnica é conhecida como squeeze, que consiste em você apertar a glande, em outras palavras, apertar a cabeça do amigão ali durante o ato sexual. Tem também uma outra técnica que infelizmente é muito utilizada, que consiste em você usar 2 preservativos, 2 camisinhas, e aí coloca uma camisinha em volta da outra. Mas isso não é benéfico, principalmente porque o atrito entre essas 2 camisinhas tem uma alta possibilidade de causar rompimento, ou seja, reduz a eficácia e corre o risco de uma gravidez não planejada. Mas a pergunta é, essas técnicas funcionam? Elas até funcionam no começo, porém têm uma alta taxa de recaída. Elas não costumam ser eficientes quando usadas isoladamente. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês alguns métodos para retardar a ejaculação, mas tenham em mente que a união de alguns desses métodos vai te trazer um resultado muito mais eficiente. E isso não sou eu que estou falando, vou deixar o artigo aqui na descrição para vocês darem uma olhada, e ele mesmo comprova que a utilização de algumas técnicas combinadas é o que apresenta a maior taxa de eficácia. Só não vem com essa de colocar 2 camisinhas, isso aí não é legal não. As outras você pode pensar, tentar usar, ver se sente algum efeito, até porque muito dessa situação de isso funciona, isso não funciona, depende muito de paciente para paciente. Então, se você já fez algumas dessas técnicas aí, comenta pra gente, fala se funcionou ou não, se sentiu alguma diferença. Mas agora vamos para a próxima pergunta. Os cremes e sprays anestésicos, eles ajudam? Sim, eles ajudam bastante porque eles reduzem a sensibilidade peniana. Quais são os principais, os mais utilizados? A gente tem a prilocaína, a lidocaína, no caso tem também a benzocaína, que ela está presente naqueles preservativos, já viram aqueles preservativos de longa duração? Eles têm esse efeito de longa duração porque eles têm benzocaína, que consequentemente faz um processo de anestesia ali, ele reduz a sensibilidade do pênis. Aí o cara consegue sim demorar um pouco mais para ejacular mesmo durante a penetração porque reduziu a sensibilidade. Os estudos mostram que a utilização desses métodos pode retardar o processo de ejaculação de 3 até 8 vezes. Tiveram casos de pacientes que ejaculavam em cerca de 1 minuto, que após a utilização dos anestésicos passaram a ejacular em 8 minutos. Então tem uma eficiência comprovada sim, mas tem alguns poréns. O principal deles eu diria que é o cuidado com a forma de utilização, porque se ele for utilizado em uma alta quantidade ou no lado oposto do preservativo, ele pode acabar anestesiando a parceira também. E aí a sua namorada, a sua parceira, também vai demorar mais para chegar no orgasmo, porque também vai reduzir a sensibilidade do canal vaginal. Então, tenha cuidado na hora da utilização. Tá, mas tem algum remédio específico para tratamento da ejaculação precoce? Sim, existe um remédio. Ele é razoavelmente novo no mercado brasileiro, mas ele já está lá fora há um certo tempo circulando. Vocês querem saber o nome, não querem? Pois é, vocês sabem que nesse canal a gente não dá ponto sem nó e eu vou trazer aqui para vocês. O nome dele é... Calma, mas antes de eu falar, clica no gostei aqui embaixo, rapidinho, não custa nada. E se puder, eu convido vocês a se inscreverem, fazerem parte desse canal. É um canal pequeno, mas com a ajuda de vocês, a gente vai conseguir crescer. Lembrando que isso aqui
demanda tempo, demanda esforço, demanda estudo, demanda investimento. Com o apoio de vocês, tudo isso vale muito a pena. Então, vamos continuar, vai. O nome do remédio é dapoxetina. Ele vai ser encontrado também como cloridrato de dapoxetina ou também como Prozoi. Na internet eu vi ele custando cerca de R$60 uma caixa com 6 comprimidos. Ele estava indicado como para pacientes de 18 a 64 anos e ele deve ser tomado de 1 a 3 horas antes do ato sexual. Porém, ele é um tipo de antidepressivo, logo ele precisa de receita para ser comprado. Então não vai pensando que você vai chegar na farmácia, pedir e vai virar o rei na cama, não. Apesar de ser um antidepressivo, ele foi desenvolvido exatamente para isso, para essa função. E já é comprovada a eficácia dele, que pode triplicar ou até quadruplicar o tempo de penetração do paciente que faz uso dele. Como que ele desempenha isso? Bom, essa classe de remédio é conhecida como ISRS, ou seja, os inibidores seletivos da captação de serotonina. Nossa, Matheus, que complexo. Calma. Ele só está relacionado com um hormônio chamado serotonina. Você tem que entender que quanto mais serotonina, mais você vai demorar para ejacular. O que esse fármaco faz? Mantém a sua serotonina alta. Ah, então antidepressivos comuns também ajudam no processo de retardar a ejaculação? Alguns deles, sim. Mas esses eu não vou trazer o nome para vocês, porque eu não quero ninguém indo na farmácia ou indo falar com um psicólogo para tentar conseguir um desses remédios para esse tipo de uso, porque eles não são feitos para isso, e aí podem acabar trazendo alguns efeitos colaterais. Mas infelizmente tem sim alguns pacientes que compram esses antidepressivos para a função exclusivamente de retardar a ejaculação. Como eu disse, até pode funcionar, não é que vai funcionar, pode funcionar, mas a um custo muito alto. A dapoxetina, que eu falei ali atrás, que é feito para isso, ela tem uma rápida absorção, ou seja, ela faz efeito muito rápido, mas também tem uma eliminação curta. Por isso ela consegue promover aquele efeito. Já quando se faz uso desses antidepressivos que não são feitos para isso, o paciente pode apresentar fadiga, ele pode apresentar falta da libido e, claro, alterações de humor. A gente está falando de um antidepressivo. Em outras palavras, fale sempre com o seu médico e ele provavelmente vai te indicar um remédio adequado para o seu quadro. Não tenta usar outros antidepressivos porque o remédio que faz efeito é um antidepressivo. São coisas diferentes, tá bom? Mas, Matheus, e aqueles medicamentos que são feitos para ereção? Ou seja, a gente está falando do Cialis, popularmente conhecido como Tadalafila, ou o Sildenafila, que é a Viagra, beleza? A gente tá falando desses remédios aí. Não, pessoal, eles não tratam ejaculação precoce. Eles não têm efeito nenhum sobre isso. Eles são feitos para ereção. Eles tratam disfunção erétil. O paciente que não tá conseguindo deixar o amigão duro. Ah, Matheus, mas eu conheço um cara que conhece um cara que tomou Tadalafila e ele tinha ejaculação precoce e agora ele não tem mais. Cara, entenda o seguinte. Ejaculação não depende só da parte física, depende da parte mental, depende do emocional. Então é muito possível que o cara, ele tinha um problema de disfunção erétil, ele não conseguia ficar com o pênis ereto, ele tomou um remédio que deu potência sexual para ele e isso mexeu no psicológico dele de tal forma que ele ganhou confiança, ficou menos estressado e a gente vai falar sobre o estresse daqui a pouco. E aí ele conseguiu um desempenho melhor durante o ato sexual, mas não foi o remédio que retardou a ejaculação dele, entende? Então não ajudam com ejaculação precoce, ajudam com disfunção erétil. Matheus, e a psicoterapia pode ajudar? Cara, pra caramba, isso é o principal, isso ajuda muito. Se eu tivesse que dar um conselho de todos esses que eu falei pra vocês, eu acho que esse é o mais importante no sentido da ejaculação precoce. Principalmente quando ela está relacionada à ansiedade, seja ansiedade do dia a dia, seja ansiedade de desempenho durante o ato sexual. E na boa, é a maioria dos casos quando a gente está falando de pacientes jovens. E eu não tô falando só da terapia individual não, claro, ela ajuda e muito. Mas também temos a terapia de casal. Se você que está assistindo isso está passando por um problema de ejaculação precoce e já é compromissado, seja com uma namorada, com uma esposa, a terapia de casal pode ajudar muito. Seja por melhorar a autoestima, seja por redução do estresse, por melhora na comunicação, enfim, N situações que vão ajudar a uma melhora no desempenho sexual, que também inclui um tempo adequado para ejacular. Isso vale para homem e para mulher também. Vocês sabiam que mulheres também têm ejaculação precoce? Pois é. Ah, Matheus, mas como que o fato de eu estar ansioso ou muito agitado contribui para que eu tenha uma ejaculação precoce? Bom, aí a gente tem que voltar uns vídeos atrás que eu comentei com vocês sobre algumas divisões
do sistema nervoso. E uma dessas divisões é a divisão entre sistema nervoso simpático e parasimpático. O sistema nervoso parasimpático, imagina que é quando você está relaxado. Quando você está bem tranquilinho, sistema nervoso parasimpático. Quando você está muito agitado, ansioso, a gente está usando o sistema nervoso simpático, beleza? O sistema nervoso parasimpático, ele serve para ereção. Já o sistema nervoso simpático serve para ejaculação. Se você está muito ansioso, você tende a não ter uma boa ereção, porque você está usando o sistema simpático, e, consequentemente, tende a ejacular mais rápido, porque você está usando o sistema simpático. O ideal é manter a calma, ficar tranquilo, estar bem com a sua parceira, para que você use o sistema parasimpático mais corretamente, tenha uma melhor ereção e, com o tempo, no tempo certo, ative o sistema simpático e tenha ejaculação. Ou seja, está muito relacionado com o controle emocional. No caso, psicoterapia vai ajudar pra caramba. Matheus, e esses produtinhos milagrosos que a gente vê, às vezes até em farmácia, os fitoterápicos, o chazinho que a vizinha falou pra eu tomar, ou até aquela pomada que eu comprei na internet, elas funcionam? Não. Pois é, gente, não tem nenhuma eficácia comprovada cientificamente. E assim como eu falei naquele vídeo sobre como aumentar o tamanho do pênis, essas pomadinhas, essas coisas milagrosas, esses remedinhos sem comprovação científica, não só não te fazem bem, como podem te fazer mal. Você pode ter sim efeitos colaterais por estar tomando uma coisa que não vai fazer você ter o que você espera ter. Então para de gastar dinheiro com isso. Tá passando por um quadro de ejaculação precoce? Procura o seu médico. Procure o seu terapeuta, converse com eles e veja o tratamento que eles vão te passar. Para de ir na onda desses influenciadores que só querem vender produto para vocês. Mas e aí, tem uma cura para ejaculação precoce ou a gente só faz o controle dela? Bom, aí depende da causa dessa ejaculação precoce e depende também do paciente. Se a causa for estresse, for ansiedade, provavelmente tem sim uma cura. Temos relatos de pacientes que foram devidamente curados, nunca mais passaram por esse problema de estar ejaculando muito rápido. Tem outros pacientes que dependem de um remédio, dependem de uma medida comportamental, né, que eu passei ali no começo. Enfim, alguns têm que fazer controle, outros são devidamente curados. Você tem que estudar a causa. E para isso você faz o quê? Conversa com o seu médico. No mais, eu estou deixando aqui na descrição para vocês alguns artigos, algumas literaturas para vocês darem uma olhada, darem uma estudada sobre o método que mais se adequa para o seu quadro. Eu acho que depois de tudo isso, vale sim o seu like e a sua inscrição aqui nesse canal, né? E se você se inscrever, só não esquece de conferir se o sininho está ativado, porque é muito importante para a gente que vocês recebam o nosso conteúdo. E já aproveita e comenta aí pra gente qual é o próximo vídeo que a gente tem que trazer, o que mais vocês querem aprender sobre saúde sexual ou sobre saúde de modo geral. Isso aqui é um canal de medicina, então a gente pode trazer para vocês qualquer coisa relacionada à área médica. Tô deixando o nosso último vídeo aqui sobre como aumentar o tamanho do pênis e também a nossa playlist sobre saúde sexual. Um abraço a todos e bons estudos!